Olá, meu amigo, olá, minha amiga! Já estamos no ar com mais um episódio do Te Liga Cast, o podcast da Amazônia, o podcast de Ananindeua, do estado do Pará. Nesse momento político, nós estamos fazendo, dentro do Te Liga Cast, trazendo muitos entrevistados, candidatos a vereador, a prefeito, nesse momento, nessa eleição de 2024, e hoje nós estamos recebendo aqui no Te Liga Cast o Alan Dias. Alan Dias, candidato a vereador. Alan, muito obrigado por estar conosco aqui no Te Liga Cast, o podcast da Amazônia. Obrigado, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no Te Liga Cast. Dizer que é uma satisfação, agradecer toda a tua produção, agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo para o município de Ananindeua, promovendo as pessoas, promovendo o trabalho das pessoas. Isso é gratificante e é uma honra estar aqui com vocês. Alan, em primeiro lugar, os estúdios da IPEX, a nossa produtora, estão à sua disposição, porque aqui nós promovemos esse debate político para esclarecer o povo de Ananindeua, as opções, né, orientar, tirar as dúvidas da população. E a gente sempre frisa aqui, a gente sempre coloca aqui para as pessoas que nos assistem, Alan, que a gente não cobra nada de candidato, nem de partido político. A gente procura ser o mais imparcial possível, mas sim mostrando os problemas do município e também querendo saber as propostas de cada um que vem aqui. E hoje o Alan está aqui conosco no Te Liga Cast. Gente, o nosso canal no YouTube, viu? Vai lá, se inscreve e acompanha as nossas entrevistas. Alan, deixa eu começar esse bate-papo bacana pedindo para ti falar um pouco do Alan Dias. Fala aí um pouco desse rapaz novo pra caramba, né, que está aqui com a gente. Pois é, Patrick, meu nome é Alan Dias, mas eu sou mais conhecido como professor Alan Dias. Eu nasci em Belém, né, mas vim muito novo para Ananindeua, ainda na década de 1980, com toda a minha família, naquela habitação da Coab, do município da Cidade Nova. Cresci com a minha família, com meu pai motorista de ônibus aqui da linha do Maguari, da linha aqui também do Guajará. E foi uma experiência incrível, porque não só acompanhamos todo esse desenvolvimento, na época Ananindeua ainda era uma cidade dormitória, as pessoas trabalhavam, na sua grande maioria, no município de Belém. Então, toda essa expansão demográfica de Ananindeua, toda essa junção, essa junção da região metropolitana, que é chamada de conurbação, a gente acompanhou. E acompanhou também todas as problemáticas que esse município vem passando, vem acompanhando também a questão educacional, o desenvolvimento socioeconômico de Ananindeua. Eu vivi, estou vivendo, estou acompanhando até hoje. Então, eu estudei em todas as escolas públicas aqui do Guajará, estudei no Armando Corrêa, no Godinins, no Paraense, acabei lá no Luiz Nunes Direito. Meu ensino fundamental foi tudo escola pública, por isso eu valorizo a escola pública de qualidade, o ensino público de qualidade. E, assim, agradecer também pelo fato de mostrar a nossa realidade. O que realmente a população de Ananindeua precisa é que seja valorizada. Ananindeua não precisa ser mais uma cidade dormitório. Ananindeua é o terceiro maior município da Amazônia, tá? E a gente precisa dar essa credibilidade, dar essa importância para o município de Ananindeua, que é devida. Bom, muito bom, Alan, falar desse teu momento aí, veio para cá desde 1980, né? Isso. Meados de 1980. Aí eu quero te perguntar, vi o crescimento, não só da Cidade Nova como município, estudou nas escolas públicas do município, e aí como se deu o crescimento depois do Alan profissionalmente, da onde vem, aonde atua? Fala um pouco disso aí. Eu tive a oportunidade, né, a gente primeiramente ainda pegava aquele antigo jornal classificado para ir atrás de emprego, né?
No domingo aí. No domingo a gente comprava. Meu primeiro emprego foi como no escritório de advocacia. Hoje também sou advogado, mas eu comecei cobrando cartão de crédito, que a gente cobrava as pessoas do cartão de crédito no escritório de advocacia. Cobrador, né? Era. Também tive a oportunidade de trabalhar na escola cearense com meu cunhado. A gente vendia lá as apostilas no final de semana. E foi um momento muito valioso, porque eu tive acesso com muitos professores. E eu sempre era convidado com esses professores a estar no final de semana em Salinas, em Mosqueiro. E eu ficava sempre vendo todos os professores muito afortunados, com carros muito bacanas. E eu ficava me perguntando, poxa, como é preciso para ter uma vida um pouquinho melhor, né? E no decorrer do trabalho da semana, eu ficava vendo esses professores muito cansados. Eles chegavam na sala dos professores com apostilas montadas, né? E um falava, poxa, eu fiquei até 3 horas da manhã fazendo material, eu fiquei até 2 horas da manhã preparando meu material para dar aula. E eu percebi que tudo é com muito esforço na vida, Patrick. Nada vem de graça. Então, todo aquele esforço, todo aquele benefício que as pessoas tinham e viviam, na verdade, era porque era os frutos do seu trabalho. Então, sempre eu coloquei esse equilíbrio na minha vida. Trabalho, esforço, dedicação. Somos 7 irmãos, tá? Meu pai adoeceu ainda muito novo. Eu tinha 13 anos, meu pai era motorista de ônibus, teve derrame. A minha mãe, tadinha, ela é semi-analfabeta, veio de Bragança, mas com muita dedicação, com muito empenho, sempre falou pra gente, meu filho, arroz e feijão não vai faltar. Então, a mamãe se virava para criar a gente também fabricava rabiola, vendia pipa lá na feira. Eu acho que eu comprei rabiola. A gente fabricava lá umas pipas, rabiolas, ia para a feira. Mas eu sempre percebi e verifiquei que a educação, ela não só transformou a minha vida, mas como transforma a vida e a realidade de muitas pessoas. Então, a minha vivência, hoje, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho uma família, foi graças à educação e graças a uma oportunidade. E as pessoas não têm oportunidade. Boa parte das pessoas acaba essa oportunidade no meio do caminho. Muitos sonhos são quebrados porque não tem oportunidade. Principalmente as pessoas menos afortunadas, desprovidas de capitais, as pessoas que realmente precisam. Que, às vezes, as políticas públicas sociais elas têm que chegar na pessoa que realmente precisa. Porque senão a gente mantém essa casta social, a gente não consegue ter ainda uma sociedade mais equilibrada. E é isso que eu batalho, é isso que eu luto. Se eu tive uma oportunidade e estou tendo uma vida melhor, eu preciso que as pessoas também tenham uma oportunidade para terem uma vida melhor. Falasse que tu é graduado em Direito, né? E é professor também, né? E como se deu, Alan, essa tua vontade de entrar de ser professor, de ser um educador, foi pela essa amizade, como tu falou, que tinha com os professores da época, quando começou a trabalhar, ou foi porque tu achou que era o melhor caminho? Vamos falar mais um pouquinho disso aí. Quando eu concluí meu ensino médio, né, na escola pública, o meu cunhado, que era diretor... Concluiu no Luiz Nunes. E escola pública. O meu cunhado, que era diretor da escola cearense, me convidava para trabalhar com ele nos finais de semana. Então, a gente via, na época, tinha a escola cearense, o Ideal, a UEP Federal e a UNAMA, né? Então, ou tu passava no ensino público para Federal, ou na Universidade Federal, ou na Universidade Estadual, ou na UNAMA, só tinha essas 3 faculdades. Então, eu fui estudar na escola cearense como bolsista que ele me colocava. Eu vendia a apostila de manhã e ficava estudando à tarde lá, naquele período que era só o intensivão que eles faziam, que é a sala de aula com 300 alunos. E eu percebi que aquele movimento da escola, secretaria, movimento com os professores, me chamou muito a atenção. E eu gostava do professor, sempre gostei daquele professor como mediador. Um professor, ele é uma pessoa que ele leva esperanças para as pessoas, ele modifica, ele alimenta aquela questão intelectual do cidadão, naquele modo de pensar, de agir, de refletir na sociedade. Porque o que acontece hoje, principalmente com a juventude? A gente lutou tanto para ter acesso à informação, mas como se trabalhar essa informação? Então, eu ainda acredito nesse professor mediador, para levar a informação correta, uma formação que é aquela crítica social, mas aquela crítica de construção, aquela crítica que vai fortalecer o ser humano, para ele chegar numa sociedade de uma maneira mais igualitária, mais justa, para ele poder, sim, ser inserido de fato de direito. E eu fiz pedagogia, passei em pedagogia, e quando estava cursando pedagogia, a primeira coisa que eu queria logo entrar foi naqueles grêmios estudantis, a gente tem aqueles pensamentos revolucionários. O viés político já veio aí. Já veio aí. E foi nessa transição que eu conheci na época o Cássio Andrade,
que era filho do senador Ademir Andrade, que estava querendo ser político, e me convidou para trabalhar com ele. Aí eu entrei no PSB na época e fui viajar o Pará todo aí com o Cássio. Aí o Cássio, candidato a deputado estadual, o pai dele senador. E assim, como eu era solteiro, né, a gente tinha essa oportunidade de poder ter essa mobilidade. E eu fui trabalhar com o Cássio. Foi uma oportunidade única. Dos 144 municípios do estado do Pará, eu conheci mais de 100 com o Cássio. E é transporte intermodal, era barco, era carro, era avião. E aí foi uma experiência de vida incrível, porque a gente conheceu o Nordeste paraense, o sul do Pará, ter essa oportunidade de ver a diversidade dentro do próprio Pará. Isso é um enriquecimento muito grande para a gente. Isso nos fortalece muito como pessoa, como cidadão, porque a gente chega com as pessoas e vê a diferença de estado, de município, e como é eclético, e como é uma diversidade. E o nosso estado é um continente, né? É enorme, com vários tipos. Você viaja, por exemplo, Marajó de barco, já vai para o sul do Pará de ônibus ou de carro, tem cidades que tem que ir de avião. Então, tu conheceu esse estado, a grande maioria do estado, através dessa tua amizade que tu teve com o Cássio. Isso, ele sendo político, foi candidato, trabalhamos assim, de maneira muito forte mesmo com o pai dele. E essa experiência de vida eu trouxe. Na época a gente ocupou diversos cargos, eu ocupei o cargo, trabalhei na área de meio ambiente da Companhia Docas do Pará, também atuei no sistema educacional do PEN1, do sistema penitenciário, a gente formando e trabalhando com os detentos. E aí eu já comecei a minha experiência como professor no próprio município de Ananindeua, como coordenador pedagógico, depois como professor, e trabalhei como Projovem. Fui coordenador do Projovem em 2006 de Ananindeua. E foi uma experiência muito boa, porque a gente trabalhava com ensino na época, o EJA, ensino fundamental, a gente ia fazer uma campanha muito legal para trazer o aluno para dentro da escola, ele ganhava uma bolsa. Então, todo esse movimento educacional de Ananindeua, eu vivi e cresci com isso. Como eu já tinha a experiência de ter estudado, a gente faz com mais carinho, a gente faz com mais amor, faz com mais dedicação, porque a gente realmente gosta do município. Legal. E aí, hoje em dia, tu tá atuando na educação, é isso? Em 2012, eu passei no concurso de Ananindeua, né? Eu estou licenciado, sou professor do EJA de Ananindeua, e também passei no concurso da SEDUC como coordenador pedagógico, é o pedagogo, né? E na SEDUC eu já ocupei diversos cargos. Fui dirigente da DRE, da antiga USE 12, primeiro de 2017 a 2021, que ela abrange o lado norte de Ananindeua, aí a gente também fez um bom trabalho lá. Conseguimos desenvolver diferentes projetos, mas a minha área de atuação hoje, nos últimos anos, foi realmente na Cidade Nova, como dirigente da DRE, hoje 02, que era a antiga USE 13. Coordenamos mais de 17 escolas, foi uma oportunidade, graças a Deus, que o deputado, o governador Helder, o deputado Eliel Fortino me deram, e a gente procurou fazer o melhor. Das 17 escolas, graças à ajuda do deputado, o empenho do governador, a gente conseguiu reformar mais de 11 escolas. Falo do Armando Correia, falo aqui da Escola Gaspar Viana, falo da Escola Paraense, falo da Escola Oneide de Souza Tavala, do Emanuel Saturnino, do Luci Correia, foram tudo obras enquanto estavam na nossa gestão. E isso foi gratificante, sair e deixar um legado. O número de matrícula dos alunos aumentou, o número de IDEB aumentou na nossa gestão, mas eu também queria parabenizar não só o Alan, todos os diretores, todos os professores, todos os coordenadores que se empenharam muito nessa batalha. Foi uma luta pela educação que o governo criou e a gente abraçou a ideia e, graças a Deus, hoje a gente tem um resultado concreto na Cidade Nova, no município de Ananindeua, com o dedinho lá do Alan. Que legal. Alan, aí me diz uma coisa, aí como se deu essa vontade, essa tua decisão de entrar na política, de ser candidato a vereador? Me diz aí, fala um pouquinho. Eu começou muito pela questão do direito. Eu sempre tive o sonho de ser advogado, porque para mim tudo passa pelo direito. A Constituição ela é maravilhosa. A nossa Constituição, não tenho dúvida, é uma das melhores do mundo. Só que a Constituição ela tem que ser de fato e de direito, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser validada a toda a sociedade. E o que eu percebo, muita gente tem os direitos, às vezes até subjetivos, e precisa ir atrás, precisa de alguém para instigar a pessoa para correr atrás disso. E aí, na política, ela te dá essa vantagem. A política, no modo de pensar e agir, quando você traz a sociedade para você, quando você monta um projeto social, quando você monta um planejamento, você faz acontecer as coisas. Eu tenho um instituto que foi criado por mim, pelo meu cunhado,
Bessa, doutor Bessa, que também mandou um abraço para você. Pô, muito bacana. Gosto dele. Esse instituto foi desde 2013, ele não tinha viés político, era um instituto só com a intenção de ajudar as pessoas. A gente fazia doações de época de brinquedo para as crianças através do instituto. E trabalhava o social. O social. Fazia diversos atendimentos jurídicos e começamos a perceber que podia ser um pouquinho a mais. Hoje o Instituto é colocado como utilidade pública, já está como utilidade pública, fazendo diversas ações. E esse meu interesse pela política, ele começou há 24 anos atrás, quando eu comecei com o Cássio. Vendo o que as pessoas realmente precisam. Porque, Patrick, eu acredito no ser humano ainda. Eu acredito que se você chegar lá, as pessoas precisam de dignidade, elas precisam de oportunidade, elas precisam de trabalho. Hoje eu vejo que as pessoas chegam aí e fazem políticas sociais só para se promover com a família. A gente não tem que se promover em cima da família, a gente tem que promover a família. É isso que é importante. É isso que a gente deixa um legado. Quando você tem que abraçar a pessoa, você tem que abraçar de verdade, porque querendo abraçar as pessoas. Eu sempre digo, se me convidarem para jogar bola, eu vou porque eu gosto de bola. Se me convidarem para tomar uma cerveja, eu vou porque eu gosto. Se me convidarem para a igreja, eu vou porque eu gosto. A gente tem que fazer as coisas de coração, não tem que fazer a coisa de aparência, porque hoje as pessoas estão muito inteligentes. O público, o eleitor, ele é muito sabido. As redes sociais estão aí para pesquisar as pessoas. Então, nosso trabalho é transparente. A nossa vivência na política é para ajudar, é para compartilhar, é crescimento em cima do social com as pessoas, que todo mundo se desenvolva junto. Porque se for só uma camada social, aí não dá. Então, a gente precisa trabalhar projetos, precisa trabalhar metas com as pessoas. Aí tu enxergou que dentro da política você poderia trabalhar mais o social, a educação, que é a tua área, e aí tu teve essa decisão. Já foi candidato outras vezes? Como é? Me fala aí um pouco. Eleição passada, eu sempre fui assessor político, sempre gostei de trabalhar nos bastidores, juridicamente, coordenando campanha, coordenando gabinetes, que eu achava que eu poderia produzir mais. Mas em determinado momento da tua vida, tu tem que perceber. Eu acho que Deus, ele deu uma habilidade para cada pessoa e cada um tem que descobrir qual é a sua habilidade. Então eu cansei, em determinado momento da tua vida, tu tem que descobrir. Ou tu muda completamente para tentar fazer algo diferente, ou tu vai permanecer do jeito que você está. E foi quando teve esse estalo, eu falei, poxa, cansei de trabalhar para as outras pessoas, agora eu vou tentar ser candidato. Tive uma oportunidade, mais uma vez, agradecer ao deputado Eliel Faustino, que me convidou para, na época, para o Democratas. Foi um projeto em cima da hora, sem muita estrutura. Sabe que precisa de muitos recursos financeiros, e às vezes na campanha, para trabalhar. Mas a gente fez um bom trabalho, visitando família, visitando pessoas, e eu tive uma surpresa muito positiva. Eu tive quase 1000 votos em cima da hora, que nos credenciou para continuar esse trabalho. E eu pensei, se em pouco tempo, quase 3 meses, eu tive quase 1000 votos, se eu trabalhar agora há 4 anos, eu posso chegar forte na próxima eleição. Foi o que nós fizemos. Não paramos de trabalhar todos os dias, reunindo com família, levando propostas de trabalho para o município de Ananindeua e, principalmente, Patrick, a gente tem que saber a importância e o papel do vereador. Porque não adianta a gente vender ilusão. A gente tem que vender o que pode fazer. A gente tem que falar para as pessoas de forma clara o que realmente podemos fazer por elas. Para não ter uma ilusão de que quando você ganhar, tem o papel do prefeito que executa e o teu papel do vereador que vai legislar. E até aproveitar, tocando nesse assunto aí, a gente sempre gosta de estar frisando isso. O papel do Te Liga Cast é informação, é levar a informação para o povo, para tirar as dúvidas e mostrar o papel, por exemplo, do vereador. E aí eu aproveito essa tua fala, o vereador ele não asfalta, o vereador não troca lâmpada, ele não constrói escola, ele não faz creche, não constrói posto de saúde. Fala então para o nosso público o papel do vereador. Além de fiscalizar, né? Além de fiscalizar, propor, o vereador ele tem que saber que o prefeito é que executa. Mas o papel do vereador é a voz do povo. É para procurar parcerias, por exemplo, com o deputado Eliel Faustino, procurar pedir emendas para o município de Ananindeua para executar obras, pedir para o prefeito executar obras, fiscalizar os secretários, fiscalizar o orçamento e fazer requerimentos solicitando. E aí, sim, também falar que um dos principais papéis do vereador é escutar o povo, Patrick. É saber realmente o que a comunidade quer. O que eu fico triste em Ananindeua é que parece que se divide Ananindeua. Parece que é um vereador da Guanabara, um vereador da Águas Lindas, um vereador do Curuçambá. Quando você for eleito, e se Deus quiser nós seremos eleitos,
Eu quero ser vereador do município de Ananindeua. Não de bairro. Não, e se Águas Lindas não votou em mim, eu vou fazer um projeto lá, um trabalho social lá, que a próxima eleição eu tenha voto lá. Eu tenho que trabalhar para o município, eu tenho que trabalhar por toda Ananindeua. Não tenho que colocar embaixo do guarda-chuva só quem me ajudou. Então, às vezes, eu não quero estar só ao lado do prefeito batendo foto, batendo palma para inaugurar praça, para trocar nome de rua. Isso já basta. A gente tem que fazer diferente, Patrick. Eu me coloco à disposição para fazer algo diferente, inovador. Porque senão, não dá. Senão a gente vai cair na mesmice, no senso comum. A gente tem que ter alguma coisa diferente. O eleitor quer algo diferente. A população precisa de algo diferente. A Ananindeua não é uma transição para outros políticos. A Ananindeua tem que se firmar político para trabalhar pelo município de Ananindeua. Tem candidato que precisa usar GPS para andar em Ananindeua. Ave Maria. Tem candidato que não sabe onde fica determinados bairros de Ananindeua. Não são de Ananindeua, não conhecem a realidade de Ananindeua. Então, hoje, o que nós percebemos? Ananindeua tem ainda um índice de desemprego muito grande. Uma das principais coisas que me chamam muita atenção onde eu vou nas casas, uma família com 7, 8 integrantes, com uma pessoa empregada. E, às vezes, esse salário não chega nem 2 salários mínimos. Aí eu aproveito, vou logo te cortar aí, que o assunto tá bacana. Tu acha que falta a atual gestão fomentar mais o emprego? Nós estamos aí com a COP30 na porta e aqui em Ananindeua a gente não vê muito essa discussão. A COP30 pode ser uma ferramenta para trazer o emprego, para justamente a gente ter essas famílias com mais integrantes trabalhando, trazendo renda. Porque não adianta só ter uma praça legal, um asfalto legal, mas não ter um emprego. O que tu pode falar disso aí? Por exemplo, a gente percebe que o setor terciário da economia, que é a indústria e comércio, principalmente o comércio, a Ananindeua, ele é muito forte. Mas, por exemplo, uma indústria de asfalto, que vem asfaltar aqui em Ananindeua, por que não são os funcionários, não pega funcionários, mão de obra de Ananindeua para trabalhar nessa empresa de asfalto? Vamos reformar uma escola. Por que não pega as pessoas de Ananindeua que estão desempregadas para trabalhar naquela empresa que vai reformar uma escola? É preciso saber que a indústria, comércio, a empresa que for contratada para trabalhar aqui em Ananindeua tem que usar mão de obra de Ananindeua. Muitas empresas que trabalham ou atuam em Belém, os funcionários são de Belém. Que atuam em Ananindeua, os funcionários não são de Ananindeua. É uma coisa que me instiga muito. Então, tu tem que gerar emprego, tu tem que gerar oportunidade. Se for preciso fazer mais cursos técnicos, abrir as escolas municipais e estaduais também, nos finais de semana, laboratório de informática. A gente tem que qualificar a juventude, a gente tem que dar oportunidade. Você não vê muita coisa para a terceira idade. Você, às vezes, também... Outra coisa que me chama muita atenção em Ananindeua, a gente tinha muitos centros esportivos, Complexo do Seis, eu cansei de jogar bola no Guajará, tinha rua de lazer. Parece que a questão do esporte está fragilizando. E todo mundo sabe aqui, Patrick, ou você cuida da saúde ou você cuida da doença hoje em dia. Tem que se incentivar o esporte, tem que incentivar a cultura do esporte. Mas voltando para o emprego, eu acredito que começa tudo na escola. Eu acredito que começa na formação. É preciso criar medidas, principalmente com o Sistema S, SESI, SENAC, para fazer convênio com essas empresas maiores, para trazer e implementar a mão de obra para Ananindeua. Eu acho que as empresas que querem prestar serviço para a prefeitura têm que contratar funcionários de Ananindeua. É uma questão que já funcionaria bastante. É uma bandeira de luta? É uma bandeira. O emprego tem que ser uma bandeira de luta sempre, porque é uma das principais demandas. Claro que a nossa bandeira é a educação, a saúde, se não tiver saúde, é questão primordial, principalmente a saúde básica da família, mas o emprego ele dá dignidade. O emprego ele dá oportunidade. Ele faz com que as pessoas possam vivenciar e ter entrada na sociedade de uma maneira melhor. A pessoa desempregada, até o estímulo, o ânimo, não tem. Aí você vê o alto índice de pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas psicológicos, porque não tem emprego. Não tem emprego. A gente não vem nem falar de outras camadas sociais que ainda acabam situações piores, como a questão da criminalidade, outras coisas, que isso afeta também muito a sociedade devido ao desemprego. Um jovem, às vezes, que não tem oportunidade de trabalho, não tem oportunidade numa escola, ele é um alvo fácil para o crime. Importante. A gente vem falando da educação, entrou para o emprego, aí eu aproveito para te perguntar, hoje em dia, aquilo que a gente estava falando, muita gente desempregada no município, muita gente na informalidade, né? E o que a gente vê, por exemplo, empregos de salário mínimo, uma dificuldade muito grande. A gente ainda tem uma parcela do município que passa dificuldade financeira até para o alimento,
né? E aí eu quero que te diga, eu quero te perguntar, proposta para o Alan para fomentar o emprego e a informalidade. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, capacitar e incentivar as empresas. Hoje as empresas, as pequenas e médias empresas, elas têm que ter participação do município nessa questão dos impostos, ter facilidade de implementação. Para trazer a empresa. Para estimular a empresa para a implementação. É muitos tributos, tem que ver o que precisa para implementar. Porque as grandes corporações, esses meio a mês, eles não têm muita dificuldade para fazer uma implementação, porque as pequenas empresas têm que facilitarem, têm que incentivar as pequenas empresas. Quantas mães de família não fazem bolo e vendem na porta das suas casas? Que incentivo essa pessoa tem? Então a gente tem que começar pelo pequeno, tem que começar pelas pessoas que realmente precisam. Quantas vendas de coxinha, pastel a gente tem na frente das casas de Ananindeua? Quantas pessoas não precisam, não vendem picolé? Então, é preciso não só identificar, fazer um trabalho social, mas estimular, fazer uma triagem, incentivar para fazer uma pequena e média empresa, incentivar aquelas pessoas através de banco de créditos, fazer parceria com o sistema, ou o Banco do Estado do Pará, outro banco municipal, que a gente possa ter essa parceria, mas é preciso facilitar às pessoas esse crédito. As pessoas não têm crédito para abrir uma empresa. Ou tem ou não tem. Vou te dar um exemplo. Eu fui no Curuçambá, estava lá aproximadamente 34 famílias que trabalham da agricultura familiar. E começaram, poxa, Alain, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu dei uma seguinte ideia para eles. Bora criar uma cooperativa de crédito. Juntamos 34 famílias, uma área bem extensa do Curuçambá. Levamos um contador, um advogado, criamos uma ata, pegamos um espaço, estamos criando a cooperativa de crédito deles. E agora, com essa cooperativa, eles vão poder ir ao banco, se credenciar, conseguir recursos para comprar próprios utensílios para eles. Então, às vezes, o direito facilita isso. Às vezes, falta essas informações, falta ajuda. E 30% do FNDE, da alimentação escolar, tem que ser proveniente da agricultura familiar. Importante isso, importante. Então, você gera emprego lá, você gera renda. As pessoas, tadinho, massa de cheiro verde, um monte de coisa. Aí pega uma Kombi para alugar, para levar para a feira. Não tem uma estrutura, não tem uma ajuda municipal. E aquilo ali gera emprego, são famílias que você está trabalhando. Porque tem boa parte de Ananindeua que ainda vive da agricultura familiar. Principalmente na área ali do Curuçambá, né? Curuçambá. Então, a gente precisa, o governo, as políticas públicas sociais precisam chegar nessas pessoas menores, no pequeno e médio empresário. Se você chegar nisso, você consegue gerar mais emprego e gerar renda. E isso daí já fomenta mais a economia dentro do município. As pessoas não querem trabalhar muito mais na informalidade, elas querem uma segurança, uma carteira de trabalho assinada. Tá? A própria pessoa hoje, uma empregada doméstica, tudo, tem que estimular. E principalmente o comércio. Agora, o Alan é candidato a vereador, e se o Alan for eleito a partir de janeiro, o que o Alan pode dizer para trabalhar a saúde do município? Porque a saúde do município, a gente ainda vê o município muito carente de saúde, de especialidades, de exames, é muita dificuldade para a população. E o que tu pode contribuir com o teu mandato para a saúde de Ananindeua? Olha, eu não tenho dúvida que a saúde da família lá representa hoje algo muito significativo em vários municípios do Brasil. Aquele acompanhamento. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um acompanhamento da saúde da família, no trabalho dela. E as pessoas precisam ter esse acompanhamento nos postos de saúde do determinados bairros de Ananindeua. Um médico da família, aquela questão preventiva, Patrick. Aqueles exames básicos, o hemograma, para saber a questão. Olha, hoje em cada 10 brasileiros, 3 já estão e não sabem com diabetes. O índice de diabéticos é muito extenso. A prevenção do câncer de mama, do câncer do colo uterino e outros tipos de doenças se dá através da prevenção com o médico da família. E o médico da família era muito presente. Hoje, uma coisa que eu vejo, fico muito preocupado também, é quando você precisa do exame mais extensivo, um ultrassom, uma ressonância magnética, você tem dificuldade. As clínicas que são hoje, que fazem esse papel, elas não conseguem atender a demanda, que são muitas. E a maioria é particular, né? Com convênio. Pois é, então é preciso chegar em realmente quem mais precisa. Hoje, para te fazer um exame, uma ressonância magnética ou algo muito que você precisa
você vai ter muita dificuldade. Então, eu acredito no médico da família, eu acredito que tem que intensificar esse médico. Plantão de saúde, eu acho que os plantões fazem a diferença. Você procura pessoas que já passaram mais de ano, não foram mais acompanhadas com o médico, não viram o médico em torno de 1 ano, 2 anos em Ananindeua. Isso é dificultoso. Isso é ruim para as pessoas. É porque não tem acesso? É porque não chegou no bairro dela? Às vezes é preciso dividir perfeitamente isso para você ter uma clareza realmente do que a pessoa precisa. A saúde ela é essencial. Eu acredito que tem que fortalecer nas unidades de saúde de bairros. E o médico da família é essencial. Importante. Alan, a gente sabe que Ananindeua cresceu demais, né? O município cresceu, o município melhorou, mas ainda tem muito a ser feito, né? E o que tu acha do cenário político atual aqui em Ananindeua? Porque Ananindeua, hoje em dia, como já foi uma cidade dormitório, cresceu, tem oportunidades de crescimento muito maiores, como eu te falei mais cedo, da COP30, que está trazendo muitas empresas, uma visibilidade para Belém, e Ananindeua pode ter alguma coisa, ganhar alguma coisa com isso. Aí eu te pergunto, o que falta para Ananindeua ser um município mais forte e ter um crescimento maior? Eu acredito que são 2 coisas básicas. Por exemplo, a mobilidade urbana, transporte. Eu vejo ônibus da época que eu andava. Melhorou alguma coisa? São mesmos ônibus, a frota é a mesma. E o que eu fico triste é que quando você passa, por exemplo, de manhã cedo você vai no seu carro com ar-condicionado, mas as pessoas já estão com o ônibus quebrado, estão todo mundo descendo em pé lá. É uma tristeza, porque as pessoas estão indo trabalhar, aí vão ter que entrar no outro ônibus, todas imprensadas. Dá uma tristeza, estão indo para sua escola, para sua faculdade. Então tem que melhorar a frota, tem que melhorar o transporte público, tem que funcionar. E para funcionar, precisa criar outros meios. Tá? Os micro-ônibus têm que ser micro-ônibus melhores. Então a pessoa acaba tirando da sua receita para pagar transporte alternativo. Um Uber, um táxi, um mototáxi, para poder, um 99, para poder chegar ao seu local de trabalho. Então eu vejo que tem que ter um ordenamento, um planejamento. Assim, toda e qualquer grande cidade, ela passa por uma estrutura urbanística, a urbanização da cidade. E essa urbanização, ela não se dá às vezes só com asfalto. É preciso também chegar ao saneamento, é preciso também fazer o sistema de drenagem, que ainda se vê muitas ruas alagadas, principalmente na Cidade Nova. E o que eu vejo, se não tiver essa mobilidade, essa saída da Cidade Nova, se as pessoas não conseguirem mais, antigamente saía do centro de Ananindeua para o centro de Belém em 20 minutos, hoje é 1h10, 1h20 minutos. Se tiver em grande engarrafamento, é quase 2 horas de tempo. Então precisa primeiramente de transporte público. Outra coisa, você tem que criar uma identidade. Você tem uma BR no meio, uma 010. Aí você divide norte e sul. Você tem que compreender que Ananindeua não é só a Cidade Nova, não é só Mário Covas. Tem que se fazer algo também pelas pessoas do Aurado, Júlia Cefé, tá? Da Águas Lindas, ali do Marighella, das Águas Brancas, e expandir também. Essa junção ela tem que ser similar. O crescimento ele tem que ser paralelo. Tem que dar essa mobilidade, tem que funcionar isso, senão não funciona, Patrick. Importante, Alan, tem um cara muito inteligente, jovem, professor, atua no direito, e aí eu te pergunto, Alan, propostas que possam realmente dar um significado maior para a nossa população. O que tu pode trazer para a população, se o Alan for eleito a partir de janeiro, propostas? Me fala um pouco das tuas propostas. Assim, eu sou amante da educação, o meu slogan é educação que inclui, cidade que cresce. Tenho uma filha autista, que é um grande orgulho da minha vida, da minha esposa. Eu trabalho muito com a educação inclusiva. Eu acho que a inclusão ela tem hoje muitas bandeiras, mas tem pouca efetividade. Então será uma luta minha constante, valorizar também o profissional da educação, o professor, o servidor da educação,
desde o que faz a merenda, desde o porteiro, o diretor de escola. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Se fala muito em candidato da educação, mas quando ganha você realmente não tem aquele vereador que atua para a educação de Ananindeua. Você não tem. Você não tem. Uns bando para o outro lado, mas aquele que segura a bandeira do professor você não tem. Então, eu acho que a educação a gente precisa melhorar, a gente precisa incluir as pessoas, a gente precisa, principalmente, criar uma estratégia. Tem muitas crianças que são autistas e no passado não possuem um laudo, não tem uma referência, não tem um norte. Então, a gente vai atuar, tentar ver como a gente pode fazer, criar centro de atenções, ver se a gente não pode fazer na própria escola, ou ver se a gente não pode, que se já estiver no município, fortalecer, para passar com os especialistas que para fazer a avaliação correta, porque existe também um mercado paralelo que a gente tem que entender que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que a gente tem que perceber que para uma criança autista ela precisa ter um cuidado e um olhar especial. Então ela tem que ser avaliada por um terapeuta, pelo neuro, tá? Pelo psicopedagogo, ela tem que ter uma avaliação e isso tem que ter de fato direito no município. Aí eu aproveito para te perguntar, dentro da educação municipal, existem esses profissionais? O que a gente tem ouvido falar muito também é da falta daquela pessoa que auxilia o professor, justamente quando você tem uma pessoa especial, uma criança especial na sala de aula, e esses profissionais de retaguarda, eles existem no município? Assim, Patrick, a quantidade que existe, ela não atende à demanda. É preciso intensificar. No nosso, se Deus quiser, no nosso mandato, a gente como vereador, a gente tem que fazer um levantamento junto com a Secretaria de Educação, tá verificando realmente a quantidade de alunos, a quantidade de auxiliares. Eu vou te dar um exemplo. A minha filha, para ter um auxiliar, a gente precisou praticamente demandar na justiça. A gente preparou a petição. Quando a gente levou para a escola colocou auxiliar. E é isso que a gente não quer. A gente precisa chegar nas escolas e ter essa mentalidade da aceitação, do acolhimento e ter os profissionais para acolherem. A quantidade que existe não é suficiente para a demanda. É necessário aumentar a demanda desses profissionais para atenderem e para ter uma melhor qualidade de vida para os alunos, para as crianças, porque melhora a qualidade da sala de aula, melhora a qualidade do professor, melhora principalmente a qualidade de ensino-aprendizagem da criança quando tem um auxiliar. Ela vai aprender mais, vai acompanhar o desenvolvimento, ela vai ser integrada com as outras crianças, porque é dolorido, Patrick, eu falo de causa própria, quando você vê seu filho excluído, quando você vê seu filho não brincando com as outras crianças, quando você vê na escola os profissionais não dando atenção para o seu filho, falo por experiência própria. Então, o que a gente não quer para a nossa família, a gente não quer para a família do próximo. O que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o filho de quem realmente precisa de Ananindeua. Então, é uma causa que eu vou lutar. Agora também, eu acredito que a gente precisa melhorar um pouco mais o salário dos servidores públicos de Ananindeua. E eu aproveito para te perguntar, o salário do servidor de Ananindeua, a gente vê a média, é salário mínimo. O que precisa para valorizar esse servidor, não só da educação, mas todo o servidor do município? É uma luta, né? É uma luta que a gente vai levar, uma bandeira, tá? Cobrar o plano de cargos e carreiras, sabe? Está lutando por isso, tentar aumentar aí, criar uma estratégia de governo para aumentar. É uma cobrança nossa, vai ser uma cobrança constante, enquanto vereador, se Deus quiser, é a valorização não só do magistério, mas a valorização do servidor público municipal em geral. Porque o servidor bem pago, ele trabalha de uma maneira diferente. Não só o servidor público, mas qualquer profissional valorizado, respeitado, ele trabalha de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, de uma maneira mais qualificada. E aí a gente consegue atender melhor o público, sim, a população. Sim. Alan, você falou um pouquinho da qualificação, da educação, falamos um pouco da saúde pública de Ananindeua. Então, de tudo que a gente já tem falado, não só da saúde e da educação, do plano de cargos e salários dos servidores, qual é uma outra área que tu acha que tu podes atuar e que tu pode trabalhar para melhorar a população, a nossa vida de Ananindeua? Olha, eu sou um amante dos animais, né, da causa animal. O que eu vejo aí, eu acho até graça. É todo mundo segurando cachorro e gato agora no ombro, batendo todo mundo foto, é amante dos dizendo, animais. mas não tem nenhum animal, talvez se pegar nu, vai passar álcool, vai limpar a mão.
A gente não, a gente gosta realmente de animais. Eu tenho um animal em casa, uma vira-lata, cadela Sandy, gosto dela. Tínhamos 3, mas infelizmente... Então tem que arrumar o Júnior. Infelizmente a gente perdeu 2 pela idade mesmo, mas assim, a gente tem que ter um centro de zoonose realmente efetivo, porque a questão dos animais é questão de saúde pública. É questão de saúde pública. Quando você vai às feiras, você vê 5, 6, 7 gatinhos, às vezes, numa caixa, abandonados ali. A quantidade de animais nas feiras ainda é muito grande. A gente tem que ter esse controle. Se tem, aumente. Se tem, bora aumentar. Bora chegar realmente. Mas a gente tem que começar dos locais mais críticos. Feiras, praças, que ainda tem muito abandono. Muito abandono. Uma coisa também que eu fico muito triste, lá no meu bairro de 40 Horas, onde eu moro atualmente, no 40 Horas, é a quantidade de tração animal que ainda existe. Cavalos trabalhando para a estância. A estância tem seu carro lá, mas contrata os carroceiros. Aí você vê aquela questão desumana, cheio de pernamancas, tijolos, cimentos. E é muito frequente, você pode passar na principal agora lá do 40 Horas, que você vai ver uns 5 carroceiros. O que é que a gente vai fazer? É preciso cadastrar esses carroceiros, tentar criar um mecanismo de renda para ele, para a família dele, e tentar levar para a UFRA os animais, para eles serem bem tratados, porque não tem mais condições em pleno século XXI, hoje, na atualidade, você vê uma atração animal. E uma coisa que me chama a atenção, um amigo lá, chegou um amigo nosso, que veio de fora agora há pouco tempo da hora, ele ficou horrorizado quando ele viu, horrorizado. E é um rapaz que trabalha muito a questão do meio ambiente, e quando ele viu a atração animal, ele me olhou e perguntou: Alain, eu não acredito que isso funcione, mas é a realidade. E tu acha que falta em Ananindeua um hospital veterinário, por exemplo? Não só falta, como seria uma rota que poderia ajudar bastante. Toda e qualquer ajuda hoje, ela tem que ser grande. Outra coisa que eu faria... Tem muitas clínicas veterinárias em Ananindeua. Por que não faz convênio com essas clínicas para ajudar já? Aquela clínica veterinária X, do fulano X, se credencia com a prefeitura para fazer pelo menos 50 castrações por mês. Já ajudaria, mas não, tem poucas. O que tem que expandir, Patrick. A demanda, ela é muito grande. Ananindeua não é mais um município pequeno. Ananindeua tem que ser tratado como um município grande como é. Beleza, Alain. Aí eu te pergunto, nós estamos no município que é na região metropolitana, o município que é o 2º maior do estado do Pará, um município que poderia também gerar renda através do turismo, porque nós temos muitas ilhas. E o que é que tu tens de proposta, por exemplo, para o turismo, para a cultura? O que tu pode falar mais um pouquinho? Acho que valorizar a questão, por exemplo, você tem muitas marinas, você tem a Ananindeua, a região das ilhas, fazer rota turística com barcos da prefeitura ou barcos contratados pela prefeitura para fazer passeios durante finais de semana, que as pessoas pudessem acompanhar, mas um preço acessível para a população. Para me incentivar o turismo, eu preciso dar estrutura para as pessoas que trabalham do turismo. Hoje, quando você verifica, principalmente aí na região das ilhas, você vê muitas lanchas, pessoas que usufruem, mas são pessoas que possuem um capital, são pessoas providas de capital, pessoas ricas. E a população realmente que precisa acaba não usufruindo. Realmente, você tem uma orla, ótimo, você vai lá, consegue ver uma parte do rio. Mas nós temos diversas ilhas. Visitamos agora a João Pilatos, se não me engano, visitamos mais outras ilhas em Ananindeua, toda a nossa equipe, conversamos com a população local. E é preciso ter esse trabalho maravilhoso. Tem pessoas que cultivam lá licores, pessoas que trabalham de artesanato, que precisam ser difundidos. A gente tem que trabalhar a população de Ananindeua, mas a questão humana, Patrick. A questão humana, social de Ananindeua. Tá? A gente tem hoje diversos condomínios fechados de luxo em Ananindeua, mas a gente tem uma área de favela, de ocupação muito grande em Ananindeua. Se estão dando títulos, estão se organizando, ótimo. Mas é preciso ainda chegar a políticas públicas sociais de fato para essas áreas. Entendeu? Atendimento de fato como segurança pública, tá? Aumentar o efetivo da Guarda Municipal para chegar nesses locais. A gente precisa fazer mais nas áreas limítrofes de Ananindeua, tá? Porque preciso. Uma coisa que me chama a atenção, você passa ali pelo UNA, naquela divisão Belém, Ananindeua, ainda é uma área que é muito problemática. Você passa, parece que 10 anos e nada muda. É do mesmo jeito. Então a gente tem que dar atenção
para as coisas que realmente precisam em Ananindeua. Eu aproveito para te perguntar, tu falou das áreas periféricas. A gente vê muito a expansão dos condomínios no município, condomínios que às vezes é realidade do lado de áreas periféricas e a gente realmente não vê aquele cuidado maior com essa população mais carente. E o que é que falta, Lama? O que é que falta? Estamos no século XXI e a gente não vê avançar nessas áreas sociais. Eu acho até importante se dar um título para se legitimar. Você tem a posse e a propriedade. Eu acho isso magnífico. Mas, além do título, é preciso dar dignidade. Chegar ao asfalto, chegar à escola. Vou te dar um exemplo. Existe escola de tempo integral, mas não são suficientes. A gente percebe quando a gente anda, muitas mães, muitas crianças que querem trabalhar, mas não tem escola de tempo integral suficiente para as pessoas deixarem a creche para a mãe poder trabalhar. Então eu vejo que a gente precisa começar de baixo, do que realmente é necessário. Então, realmente o que é necessário é chegar à política de emprego, de saúde e de educação. E aí a família, com toda certeza, tem uma dignidade para ser inserida. As áreas de ocupação, as áreas que tiveram ocupação, é preciso melhorar o transporte, chegar o ônibus. É uma problemática no município. O transporte... Vou pegar o Curuçambá, por exemplo. As linhas não são suficientes. O próprio PAA, a gente vê muitas reclamações. Então, a gente tem que ver que são coisas básicas que tem, mas não são suficientes. Eu acho que a Ananindeua hoje, ela precisa fazer um estudo social e trazer o que é necessário realmente, mas que se tenha de fato e de direito, concreto, que chegue para a população que mais precisa. Políticas públicas sociais, elas têm que afetar a família, as famílias que precisam, Patrick. Vou te dar um exemplo, a coleta seletiva de lixo, que é de resíduos sólidos. É frágil, Ananindeua. Mas a questão do lixo, até que eu digo da região metropolitana. O problema já vem de Belém, cai em Ananindeua e chega em Marituba. E é preciso criar uma estratégia que somente com parcerias pode dar certo. E tu tem propostas para essa área? Eu acredito que tu tem que incentivar as cooperativas de coleta seletiva de lixo. Tem muitos condomínios aí que já separam resíduos sólidos, tá? Separa os resíduos para as cooperativas e gera emprego para os catadores. Então, a proposta sempre é básica. Não tem muita novidade, Patrick. O que se tem que fazer é efetividade. Força de vontade. Força de vontade e coragem para enfrentar as coisas. Porque você sabe que, em determinado momento, você tem que caminhar para um lado, mas o lado que é o correto. O lado que é o certo para a população. E não se acovardar. Porque hoje o político ele se destaca pelo trabalho, não é mais pelo nome. Tu pode ter vários, ser parente de fulano, filho do ciclano, mas tu se destaca realmente pelo trabalho. Aquela pessoa que tem trabalho e faz algo por Ananindeua, ela vai ter um destaque do seu trabalho. Que o diferencia o ser humano do outro é o trabalho, Patrick. Quem produz mais certamente terá um acesso melhor, uma oportunidade melhor na sociedade. Alan, o papo tá gostoso demais, o papo tá legal, quero te agradecer muito, a gente já tá caminhando para a reta final desse bate-papo aqui no Te Liga Cast. A gente queria até aproveitar, gente, você que está nos assistindo, segue a gente, se inscreve no nosso canal. A discussão política do momento ela é importante para esclarecer a população. E aí eu quero te aproveitar e deixar o nosso microfone, deixar o nosso Te Liga Cast à sua disposição para você falar com essa população que é carente de informação na área política. Bom, gente, eu mais uma vez te agradeço. Mais uma vez agradeço para toda a produção do Te Liga Cast. Dizer para vocês que eu estou com vontade. Estou com vontade, determinação e me sinto preparado para ser vereador desse município. Meu número é muito fácil, é 44123. Mas o que me chama a atenção, o que eu gosto desse município é a minha vivência pelo município. Eu cresci no município, joguei bola nesse município. Todos os meus amigos que eu tenho e fiz são no município, continuo andando, fazendo as mesmas coisas que eu fazia há 20 anos atrás, com os mesmos amigos, só expandindo no município de Ananindeua. Acredito na educação pública de qualidade, de fato,
no município de Ananindeua, mas eu acredito que a gente precisa valorizar o ser humano, valorizar a família, valorizar a sua diversidade, valorizar e respeitar as pessoas, independente de religião, de sexo, de identidade. A gente precisa respeitar o ser humano. Patrick, tem que fazer diferente, tem que renovar e, principalmente, tem que legislar, tem que respeitar a Constituição, propor, correr atrás do prefeito para executar, correr atrás de parceria com os deputados estaduais, federais, e o nosso Partido União Brasil tem até ministro para trazer melhorias para cá, para o município, com o nosso deputado estadual. Eu tenho certeza que as coisas irão melhorar e irão fluir. Se Deus me der a oportunidade, se você me der essa oportunidade, faremos um bom trabalho e, com certeza, vocês não se arrependerão e a Ananindeua estará no caminho certo com o professor Alan Dias. Professor Alan Dias, que bom. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acredito muito na informação como uma ferramenta de melhoria para o futuro. Nosso município ele cresceu demais, nosso município avançou, mas ainda tem muita coisa a avançar. E o papel do Te Liga Cast é esse, trazer a informação, como a gente sempre fala. Não cobramos nada de candidatos e partidos políticos. Nós só queremos esclarecer a população nesse período eleitoral que está chegando, né? Dia 6 de outubro está chegando aí. E é você que vai mudar o nosso futuro, você que vai votar. Por isso, Te Liga Cast está à sua disposição. Continue com a gente e até a próxima entrevista. Obrigado, Alan. Obrigado, que agradeço. Que Deus abençoe a todos.